Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de número 4 da nossa série de Introdução à Linguística. Hoje vamos falar um pouco sobre as dicotomias de Saussure. Fazendo primeiramente uma recapitulação aqui da origem da linguística, a gente tem na virada, no início do século XX, anos 1900, 1910, a proposta de Ferdinand de Saussure de uma teoria que ele chama de estruturalismo linguístico, que vem complementar estudos linguísticos que estavam sendo feitos na época. E ele propõe, dentre outras coisas, dois aspectos principais para o estruturalismo, que definem o objeto de estudo da linguística como sendo a língua e não fala, e sincronia e não diacronia. O que isso quer dizer? A língua é o que Saussure chama de estrutura, né? É o sistema linguístico, que é o conjunto de regras de uma determinada língua. Já a fala seria a produção individual que as pessoas fazem no cotidiano. Então, tudo que a gente fala, as produções linguísticas que a gente tem materialmente, isso é a fala. E a língua seria o conjunto de regras, né? Já é um conceito abstrato que é conhecido pelas pessoas dentro da comunidade linguística. Sincronia e não diacronia diz respeito à forma como eram feitos os estudos linguísticos na época, que geralmente estavam focados no estudo das transformações linguísticas, que a gente chama de diacronia. Então, estudavam línguas clássicas, ou até línguas modernas também, para identificar semelhanças entre elas e conseguir definir as mudanças que a língua passa com o tempo, dando origem a todas as línguas que existem, né? E daí o Saussure fala que para o estudo da estrutura linguística, a diacronia ela não é necessária, é um campo de estudo à parte, né? Então ele define o objeto de estudo da linguística como língua e sincronia, ou seja, o estudo de uma estrutura conforme ela existe no momento atual, né? E daí é importante para a gente entender qual que é o conceito de sistema linguístico aqui para a gente, né? Sistema é um conceito da matemática, né? Que quer dizer um conjunto de funções que são interdependentes. Então, segundo Saussure enuncia no seu curso de Linguística Geral, a estrutura da língua articula signos de acordo com um sistema. Então, a gente tem os signos, né, que a gente já falou um pouco sobre isso, que seriam as palavras, os morfemas, as frases, tudo são signos linguísticos, né? Que eles se articulam de acordo com um sistema, que é a estrutura da língua. Um signo só existe em função do outro. Então, as coisas só têm significado quando elas são usadas dentro da língua, conforme essas regras. E os signos sempre se definem pelas suas diferenças. Por isso que Saussure sempre vai usar esse conceito de dicotomias, né? O que seria uma dicotomia? Seria uma coisa que só pode ser definida em função da outra, tipo positivo e negativo. Então ele usa isso para os signos. O signo ele passa a ter um valor e um significado em relação a outro. E também os conceitos chaves que ele traz aqui, como sincronia, diacronia, língua, fala, eles também se relacionam dessa forma, em pares de oposição. Então, no curso de Linguística Geral, em 1916, o Saussure enuncia 4 dicotomias, que são sincronia e diacronia, língua e fala, significante e significado, e paradigma e sintagma. Seguindo essa linha saussuriana, foram enunciados várias outras dicotomias que você pode depreender das teorias dele, ou que foram feitas posteriormente a partir das teorias dele, ou que foram criadas depois em outras correntes teóricas, né? Então, primeiramente, a sincronia e diacronia. O Saussure ele define o estruturalismo linguístico como um estudo sincrônico, e esse estudo sincrônico ele é específico de uma língua, encara a língua como um determinado sistema. Então, a estrutura que Saussure almeja, né, ela é um conjunto de regras de uma determinada língua num determinado tempo e lugar. Então, por exemplo, se eu for estudar o português falado em Brasília, atualmente, né, nos anos 2020, eu estou estudando um sistema linguístico, né, uma sincronia, que é a língua portuguesa num determinado local, num determinado tempo.
Daí Saussure, então, define um sistema linguístico com base nos dados observados e não na mudança. Ou seja, você vai coletar dados de fala e, através desses dados, vai depreender a estrutura da língua e você não precisa de informações sobre a diacronia dessa língua. Você usa somente as informações que foram coletadas naquele contexto específico. Então, para Saussure, a estrutura da língua ela seria um sistema linguístico diacrônico. Isso é uma língua. É um não, diacrônico, não, sincrônico, né? A língua é um determinado sistema linguístico num determinado tempo. E daí, como eu falei, existia estudos sincrônicos, estudos diacrônicos na época dele, né? E ele dizia que você podia estudar a diacronia também a partir do estruturalismo linguístico, considerando que a diacronia é uma sucessão de sistemas. Então, a sincronia, a língua, ela é uma estrutura, um conjunto de regras, e a diacronia nada mais é do que um conjunto desses sistemas linguísticos em sucessão no tempo. E daí você vai observar as transformações dessa forma, como mudanças que ocorreram no sistema, e não como o objeto de estudo central da linguística, né? A segunda dicotomia diz respeito à língua e fala. Por que Saussure define a fala como o objeto de estudo da linguística? Porque para ele, a fala não, a língua como objeto de estudo da linguística. Porque para ele a língua seria sistemática, né? Ela é um sistema. E a fala seria assistemática, ou seja, quando você fala, quando você produz enunciados, você está se valendo das regras da estrutura linguística, mas também de vários outros fatores que para Saussure seriam aleatórios e assistemáticos, né? O, o contexto, características de desvio do sistema, né? E hoje em dia a gente não entende a fala como sendo assistemática, né? A gente tem a língua, que é um determinado sistema, um conjunto de regras, e a fala que seria um outro sistema com regras próprias, com muitas diferenças em relação à língua e com uma série de regras que dependem de contexto social, que dependem também de raça, classe, gênero, idade, etc. Mas no começo, nas primeiras décadas da linguística científica, assim, tinha essa ideia de que o objeto de estudo seria o sistema da língua e que a fala seria a sistemática. Saussure também diz que a língua é um fato social e a fala é um fato individual. Então, quando você produz enunciados, produz fala, isso diz respeito ao falante, né? Ele usa as regras da língua, mas ele está fazendo produções individuais, né? Individualizadas, que não seriam sistemáticas. Mas a língua, como é um conjunto de regras, ela é um conjunto que é conhecido por todos os falantes daquela língua. Ele é compartilhado socialmente. Então, dentro da sincronia, né, dentro do momento daquela língua específica, ela é um conjunto de regras conhecida por todos os seus falantes e que acionam isso na sua comunicação. E como eu falei, a língua é objeto de estudo da linguística, mas a língua é abstrata, né, e a fala é concreta. Então, a fala é uma fonte de dados. Você vai coletar dados e, através da análise desses dados, é que vai abstrair a língua. A terceira dicotomia é o significante e significado. Eu já comentei um pouco disso nas aulas anteriores também. O significante seria a parte concreta do signo, né? Seria os sons. E o significado, a parte abstrata, a parte mental do signo, que é o que aquelas palavras, aqueles sons querem dizer. A relação entre significante e significado é arbitrária. Isso quer dizer que não existe uma relação necessária entre significante e significado. Quando você pega a palavra cachorro, por exemplo, ela é um som, né, um significante, e esse som ele não comporta o significado de animal, do animal cachorro, né? Não tem nada nele que você consiga identificar como sendo referente a cachorro. Quando a criança chamou o cachorro de au-au, por exemplo, isso é um signo que é relativamente motivado, ele não é totalmente arbitrário, né? Mas a palavra cachorro em si, como a maior parte dos signos, é arbitrária. Você não consegue recuperar a relação entre significante e significado, a relação lógica entre eles.
E a relação significante-significado é um princípio de classificação, que representa e constrói uma visão de mundo segundo aquela comunidade. Como a língua é um fato social, então essa determinada sociedade vai classificar o mundo de uma forma particular. Um exemplo que a gente pode dar disso aqui seria com relação a relações de parentesco. Como que você vai classificar relações de parentesco numa língua? Trouxe exemplos aqui do húngaro, do português e do malaio. Tinha colocado aqui também francês e japonês, mas não coube no slide, resolvi deixar assim que dá para entender bem. Em malaio, a gente tem a palavra sudara, que quer dizer irmão. Para a gente que fala português, esse conceito pode parecer estranho, né? Porque essa palavra quer dizer irmão, irmã, quer dizer os dois. Como é que eu vou conseguir identificar a que ele se refere? Mas, na verdade, essa significação ela é completa a seu modo, né? Porque está dentro de um princípio de classificação próprio da língua malaia, que vai definir uma relação de parentesco como sendo sudara. E daí não seria necessário especificar o gênero, porque isso é algo que você vai entender do contexto, né? E em português a gente tem duas palavras, irmão e irmã. A gente tem a palavra irmão, que pode significar gênero masculino ou independente de gênero, né? Mas o fato de existir a palavra irmã quer dizer que a língua já prevê o gênero na própria palavra. Então ele tem um princípio de classificação do mundo que trata irmão e irmã como duas coisas diferentes. É possível falar irmão de uma forma genérica, né? Mas a língua já prevê que existe essas duas coisas diferentes. Então, a realidade, tal como ela é representada na língua, ela não é a realidade material. Ela passa por um princípio de classificação que é conhecido pelos falantes, que é compartilhado socialmente. Em húngaro, para você ver, existe as palavras para irmão mais velho, irmão mais novo, irmã mais velha e irmã mais nova. Tal como em japonês, né? Mas no húngaro ainda é mais radical, porque você pode ver que são 4 palavras diferentes, né? Não é nem uma categoria flexional como em português, que tem irmão com a flexão de masculino e feminino. Nesse caso, são 4 palavras diferentes que querem dizer 4 coisas diferentes. E que para nós pode não parecer diferente, mas para eles é. Então, quando você fala irmão, o húngaro vai ter dificuldade em entender a que você está se referindo, né? Se é irmão mais velho, irmã mais velha, irmão mais novo. Porque para eles isso é um princípio de classificação que já está previsto na língua e que é esperado pelo falante quando ele está falando ou ouvindo algo, porque é assim que as coisas funcionam, digamos assim, né? O princípio de classificação quer dizer, olha, isso aqui é o mundo e ele funciona assim. Isso tem a ver com essa relação significante e significado, porque não existe uma relação perfeita entre significante e significado. Então, ela precisa passar por essas formas de classificação que a gente tem. Em terceiro lugar, a gente tem o sintagma e o paradigma. E aí tem esse gráfico representando bem o que seria o sintagma e o paradigma. A gente tem, dentro da sentença, um eixo de combinação, que é o sintagma, e um eixo de seleção, que é o paradigma. Então, nesse exemplo aí, foi teu irmão. São palavras em sucessão, uma sucede à outra. Quando a gente fala foi, existe regras de como que você vai completar essa frase. Você não pode colocar literalmente qualquer coisa depois, né? Existe um funcionamento esperado da frase, a partir do momento que você fala foi. Quando fala foi teu, então você vai estar especificando ainda mais o que é possível vir depois disso. Aqui tem uns exemplos, né, do que poderia ser, mas isso são sintagmas. Quando você fala foi teu, isso é um sintagma. E ele se relaciona com outro sintagma, que é o que vem depois. Então, essas relações sintagmáticas, elas definem o que pode e o que não pode acontecer. E, ao mesmo tempo, você tem as relações paradigmáticas, né? Dentro de um sintagma, como irmão, por exemplo, existe uma série de coisas que podem estar no lugar dele aí, que podem substituir. São as chamadas substituições paradigmáticas. Por exemplo, aí foi teu irmão, foi teu pai, foi teu avô, todas são formas possíveis. A partir do momento que você tem um sintagma foi teu
tem formas possíveis e a lista, né, dessas formas é chamada de paradigma. E pode parecer difícil de entender no começo, mas tem que pensar que o sintagma é uma relação em presença, que diz respeito ao que está na frase, e o paradigma é uma relação em ausência, diz respeito ao que não está, ao que poderia estar. E para ver isso um pouco melhor, a gente pode ver aqui que sintagma diz respeito a combinações sintagmáticas. Então, é a forma como os signos vão se combinar, as formas como eles podem se combinar, né? As regras de combinação entre eles dentro da produção linguística. E paradigma diz respeito às substituições paradigmáticas. Qual o valor que aquele sintagma pode ter? Então, o sintagma, grosso modo, ele vai definir funções sintáticas e o paradigma vai definir classes morfológicas. Aqui, por exemplo, você pode ver que a substituição irmão, pai, avô, poderia colocar aí também bolo, cachorro, avião. Em geral, vão ser palavras com o valor nominal. Então, o paradigma, ele define qual classe de palavra pode ser colocada aí. Depois de foi teuro, você não poderia, por exemplo, colocar viajarei, né, que é um verbo e não encaixar, como não poderia colocar não poderia colocar um artigo, um verbo, que isso não seria possível dentro do sistema da língua portuguesa, né, não é previsto no sistema. Você pode colocar palavras que sejam substantivo ou que tenham um valor de substantivo. Você poderia colocar ser, por exemplo, foi teu ser. Essa é uma palavra, uma frase perfeitamente válida, né, em português. Aí você pensa, ser é um verbo. Mas nesse contexto ele está com valor de substantivo. Então ele faz parte do paradigma. E com relação ao sintagma, ele define classes, funções sintáticas, né, ou funções semânticas também. Bom, existem muitas outras dicotomias, como eu falei, né? A gente pode pensar aqui na dicotomia entre arbitrário e motivado, que eu comentei um pouco essa aula, que arbitrário é aquilo que não tem uma relação entre significante e significado, e motivado seria quando a relação pode ser depreendida. Variação e mudança, sendo que variação são as várias formas de uma língua que existem, né? E a variação é sincrônica e a mudança é diacrônica. A mudança diz respeito às transformações pelas quais a língua vai passando. E daí tem o conceito também de princípios e parâmetros, que já é uma noção que vai ser cunhada posteriormente, né, por Noam Chomsky, e que a gente vai ver um pouco mais sobre isso quando a gente for ver sobre estruturalismo, sobre gerativismo, né, que é uma outra corrente de pensamento linguístico bastante diferente do estruturalismo. A dicotomia entre competência e desempenho, que também faz parte do gerativismo, também foi enunciada por Noam Chomsky nos anos 50, que a gente vai ver na próxima aula. E primeira articulação e segunda articulação, que diz respeito à dupla articulação da linguagem. E vamos explicar melhor sobre isso na aula de número 5. Bom, era isso por hoje. Deixei aqui algumas referências, quem quiser saber mais, quiser dar uma olhada. Como sempre, esse manual de linguística do Martelota e também o manual de linguística do José Fiorin. E era isso por hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Pacífico e até a próxima.